Se você está acompanhando os vídeos anteriores do canal aí, então você já sabe o que eu vou falar. Vamos direto pro vídeo aí. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Galera, então, mais um vídeo do nosso intensivão de química, tá? Na faixa aqui na plataforma. Eu acho que é um avião. Tá. Mais um vídeo então aqui pro nosso canal, tá? Trazendo a continuidade então do conteúdo aqui do intensivão de química, beleza? Na faixa aqui, para vocês poderem aproveitar todo esse conteúdo aqui, tanto para você que vai fazer o vestibular aí, quanto você que está com dificuldade em química no ensino médio, beleza? Então, galera, vamos continuar o conteúdo que estávamos vendo na aula anterior, que é ligações químicas, tá? O que nós temos que lembrar? Os elementos químicos, ele tende a doar ou perder elétrons, certo? Para se parecer com os gases nobres, para ficar feliz que nem eles, certo? Para eles conseguirem fazer isso aí, eles não conseguem fazer sozinhos, eles precisam de um outro elemento, tá? E como é que eles vão fazer isso aí? Através das chamadas ligações químicas. E eu quero que vocês pensem as ligações químicas como. Primeiro, então, aqui vamos compartilhar a tela com vocês para vocês poderem acompanhar todas as anotações, tá bom? Bom, beleza? Então, tá aqui o tema da aula, classificação das ligações químicas, tá beleza? Então é o seguinte, os elementos químicos, eles não conseguem doar ou receber elétrons sozinhos, eles precisam de alguém. Para eles conseguirem doar ou receber elétrons, eles precisam se ligar uns aos outros, estarem próximos uns aos outros. E como que eles fazem isso? Isso ocorre através basicamente de atração eletrostática, tá? Então beleza. Professor, eu não sei o que é atração eletrostática, então imagine o seguinte, imagine dois ímãs, tá? Ímãs decentes, tipo de HD, de caixa de som, tá? Não esses ímãs vagabundo aí de geladeira aí, de distribuidora de gás, não. Isso aí não vale nada. Pensa em dois ímãs decentes, assim, quando você tenta aproximar eles, assim, o que acontece? Você vai sentir que em uma determinada distância ali, a atração começa a ficar muito intensa e você começa a ter que fazer um pouco mais de força para manter esses ímãs afastados, certo? Muito bem. Então é o seguinte, essa atração dos ímãs aí, que você tem que fazer um pouco de força para manter eles afastados aí, então essa atração que existe entre eles, que quer fazer eles se unirem, é uma atração eletrostática, beleza? Muito bem, quer dizer que os elementos se unem como se fossem ímãs, mais ou menos, tá? Pensem como se fossem ímãs ali que vão atrair, que vão se atrair uns aos outros. Não necessariamente eles vão grudar uns nos outros, tá? Existe uma certa distância e eu posso falar isso em outra aula ali, sobre essa distância entre os elementos químicos e uma ligação química, tá? Mas a gente conversa depois, tá bom? Muito bem, mas basicamente essa atração eletrostática, tá? Então, como se fossem de ímãs que vai manter esses elementos próximos uns dos outros. Com elementos próximos uns dos outros, você pode receber elétrons, você pode doar elétrons muito mais facilmente, certo? Muito bem. Moçada, existem três tipos de ligações químicas, três formas de atrações eletrostáticas entre os elementos, tá bom? Primeira, ligação iônica, tá bom? Como que ocorre a ligação iônica? Uma forma bem simples, geralmente quando você tem metal e não metal, tá? Beleza? Próximo, ligação covalente. Geralmente ocorre entre um não metal e outro não metal, beleza? E nós temos também a ligação metálica, que ocorre entre metais, beleza? Muito bem. Galera, é o seguinte, isso aqui é uma forma bem aproximada, tá? De tentar classificar as substâncias através das ligações que elas possuem, tá bom? Isso aqui tem uma forma bem gambiarrenta. Eu ensino isso para meus alunos porque geralmente os vestibulares eles cobram situações mais simples, tá? Mas no caso aqui das ligações covalentes, que principalmente, aqui essa eu diria que é que sai mais da regra, tá bom? Mas assim, para nível de vestibular, assim, com conteúdo do ensino médio, eu creio que essa gambiarra que eu vou ensinar vocês ajuda bastante, tá bom? Professor, como funciona a ligação iônica, como funciona a ligação covalente, como funciona a ligação metálica? Isso eu vou explicar para vocês em outras aulas, ok? Tranquilo? Então, aqui eu quero focar com vocês em tentar olhar
determinada fórmula e identificar qual tipo de ligação que está presente nessa fórmula, somente pelos elementos somente analisando os elementos que estão ali nessa fórmula, tá bom? Muito bem. É possível, por exemplo, eu pegar essa fórmula aqui, ó, e deduzir assim de forma bem simples qual ligação que tem aqui? Se você tem um pouco de conhecimento em química, sim, é muito simples, tá? Mas uma pessoa que está tipo começando a estudar química no ensino médio, ou que talvez está revisando para o vestibular, mas não lembra nada do ensino médio, cara, isso não é tão fácil, tá? E não precisa decorar a tabela periódica inteira para você conseguir classificar isso aqui, tá bom? Existem duas formas, assim, bem mais rápidas. Uma delas, com os números atômicos dos elementos, você consegue fazer a distribuição eletrônica e verificar se o elemento tem tendência de ganhar ou perder elétrons, tá? Lembre-se que os metais tendem a perder elétrons e os não metais tendem a ganhar elétrons, tá? Então, se você verifica que o carbono e o oxigênio tendem a ganhar elétrons, eles vão fazer uma ligação covalente, tá? Se um tende a perder elétrons, outro tende a ganhar, então a ligação iônica. Se os dois tendem a perder elétrons, então a ligação metálica, tá bom? Tranquilo? Pela distribuição eletrônica dá pra você fazer isso aí, mas toma um tempinho, tipo, às vezes uns 5 minutos para você resolver alguns exemplos, tá? Para fazer um exemplo só até que é rápido, mas fazer mais exemplos toma um pouco mais de tempo. Existe uma forma bem gambiarrenta que eu ensino para meus alunos, que é o seguinte, tá? Exige que você decore uma frasezinha, que uma frasezinha vai ser bem importante. Essa frasezinha, ela está relacionada com a escala de eletronegatividade dos não metais, beleza? Basicamente, nessa escala vai estar praticamente todos os não metais da tabela periódica, tá? Então vamos lá. Quem são eles? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, tá? Então, como é que aumenta essa escala aqui? Aumenta para a esquerda, tá? Beleza? A eletronegatividade, só lembrando, é como se fosse o ciúme do elemento pelo elétron, tá bom? Então, no caso, nessa escala, o flúor é o mais ciumento e o hidrogênio é o menos ciumento. Se você já tem um conhecimento de química, vai ficar falando, o professor está errado, o hidrogênio não é um não metal. Realmente, o hidrogênio possui uma classificação própria na tabela periódica, que é o hidrogênio, tá? Então, nesse caso, ele não é um não metal, mas a gente insere aqui para ficar um pouco mais fácil aqui para usar essa gambiarra, beleza? Muito bem. Assim, lembra que a tabela periódica, ela consiste basicamente de metais, não metais, semimetais, gases nobres e o hidrogênio, tá? Tranquilo? Então, quem que é a maioria na tabela periódica? Os metais. Depois, os não metais, depois os gases nobres, semimetais é bem pouquinho também, depois o hidrogênio que é sozinho, tá? O hidrogênio já está nessa escala, então vamos riscar ele daqui. Os gases nobres não se ligam com ninguém. Se ligam, tá? Dá para se ligar assim, mas não é sempre que vai ficar aparecendo. Principalmente você que está no ensino médio aí, você não vai ter que ficar se preocupando tanto com isso, ok? Alguns gases nobres podem se ligar com outros elementos? Podem, tá? Mas assim, vai ser muito difícil aparecer, então vamos por enquanto ignorar. Os semimetais, cara, é bem pouca gente aí que faz parte dessa classificação, então vamos ignorar isso também. Então podemos resumir a tabela periódica em metais e semimetais. Fazendo uma aproximação bem gambiarrenta, bem porca mesmo assim, considera o seguinte: o que está nessa escala de eletronegatividade você considera um não metal. O que não está é metal. É gambiarrento? É, mas ajuda um bocado, tá bom? Vocês vão entender. Muito bem, professor, como é que eu vou decorar todos esses elementos? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Monta a frase, tá? Então a frase que eu utilizo geralmente é o seguinte: fui ontem no clube brigar e saí correndo pro hospital. Repetindo:
Fui ontem no clube brigar e saí correndo pro hospital. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Beleza? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. No caso do CO2, tá? Tem como deduzir que tipo de ligação química que tem nessa substância? Só por essa escala? Tem. Veja bem, o carbono está na escala? Tá aqui. Então eu considero o carbono aqui um não metal. Tá bom? Oxigênio, ele está na escala? Está. Não metal. Opa, não metal com não metal, ligação covalente. Tá bom? Ligação covalente. Então, através dessa escalinha eu consigo deduzir que tipo de ligação química tem na substância. Só pela fórmula, tá? E tem questões de vestibulares que pedem isso. Tá bom? Por exemplo, muito bem, AU11HG. Então vamos lá. O AU tem na escala? Não. Então eu considero ele um metal. Hg também não está na escala aqui, então eu considero também um metal. Metal com metal, ligação metálica. Tá bom? Ajuda bastante também. Outro exemplo. KCl. KCl, olha como vai ficar. O K não está na escala, é um metal. O Cl está na escala, não metal. Metal com não metal, ligação que tem aqui é ligação iônica. Beleza? Tranquilo? Então assim, só pela forma você consegue deduzir depois, tá bom? Se você quiser tentar testar aí, né? Faça alguns aqui, tenta classificar aí algumas substâncias. Veja aí. Muito bem, tem uma listinha aqui, 9 substâncias, para vocês tentarem classificar aí pela ligação que existe entre elas, ok? Tem uma pegadinha aqui, tá? Que é o último caso, que é o CaSO4, queridíssimo sulfato de cálcio, tá? Nesse caso aqui, se você olhar bem, o cálcio, ele é um metal. O S e o oxigênio são não metais. Nesse ponto, o professor agora considera como covalente, considera como iônica. Nessa substância, se você olhar a estrutura dela com bastante carinho e cuidado, você vai ver que aqui entre o S e o oxigênio tem uma ligação covalente, tá? Mas esses dois não metais vão se ligar com o cálcio, que é um metal. Então aqui eu tenho uma ligação iônica, tá? Eu tenho as duas ligações nessa substância, tanto covalente quanto iônica. Qual que eu digo que é o predominante? O predominante é a iônica. Nesses casos aqui que você tem metal, não metal e não metal, assim, geralmente a ligação predominante é iônica, tá bom? Quando você tem iônica covalente, geralmente a gente considera como predominante a iônica, tá? Tranquilo? Sempre assim? Não, porque a química dificilmente você tem algo que é totalmente certo e sem chance de ter exceção, tá? Dificilmente na química você tem essa vantagem, tá bom? Então é uma ligação iônica aqui. Tenta fazer os outros exemplos, beleza? Por essa gambiarrinha aqui, que nas próximas aulas eu vou começar a explicar para vocês como funcionam as ligações químicas, ok? Daí, tipo, por partes daí, tá? Tem algumas ligações que provavelmente eu vou explicar bem rápido, outras nem tanto, tá bom? Isso aí, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui então, vou encerrar esse vídeo, achei que ia ficar um pouco mais curto, acabou não ficando tão curto assim não, beleza? Se você gostou do conteúdo, peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações e entre no nosso grupo do Telegram, que eu posto material extra lá. Tem algumas listas de exercícios para poder baixar e eu vou postar mais ainda. E eu vou gravar ainda vídeos de resolução de exercício aí pra vocês, exclusivo pra galera do Telegram, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, se cuida, até mais e tchau! Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.